Olá, bom dia. Então, depois de uma longa data aí, eu tô de volta aqui. Mas final de ano foi meio complicadinho para mim, em termos aí de saúde. E agora tô equilibrando, né, gente? Então, em primeiro lugar, né, um Feliz Natal para todos vocês. Espero que todos estejam bem, saúde, com muita paz, muita luz, né? Eu hoje resolvi falar sobre o próprio Natal e conversar um pouco aqui com os amigos que já estão acostumados comigo, amigos e amigas, uma reflexão. É interessante que a gente vai vivendo e vai observando e vai analisando, tá? E vai aprendendo, tá? E assim tem sido comigo durante esses anos todos que eu já acumulei. Aí eu estava lembrando, tá? Por que eu coloquei, né, tantos natais, etc. Porque, na verdade, eu já passei por inúmeros natais, desde a minha infância. É interessante como é que as coisas vão mudando. E, infelizmente, muitas coisas vão perdendo a substância, a essência, como é o caso do Natal. Então, lá na minha infância, o que me ensinaram e o que eu observei é que o Natal era uma data mais religiosa, com conteúdo religioso e espiritual também, né, na mesma vibe. E, então eu fui vivendo isso. Como eu tive por um tempo internado em um orfanato que era católico, então isso foi muito forte na minha vida, essa parte religiosa. Então o Natal era aquela celebração, porque o Natal é simbólico, né? O Cristo, não existe esse registro que o Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, né? Mas foi a data escolhida para simbolizar o nascimento do Cristo Jesus, que veio, né, enviado pela espiritualidade maior para estar entre nós e trazer muitos ensinamentos e uma doutrina, né, que é a doutrina cristã. É lógico que essa doutrina ela foi absorvida por vários matizes, né, religiosos, principalmente a Igreja Católica, que em determinado tempo se estabeleceu como sendo a referência cristã, né? Mas existiam outras religiões e outros cristianismos que não esse da Igreja Católica. Mas isso eu fui aprendendo com o tempo. Então, né, não era tão forte, por exemplo, na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência e juventude, não era tão forte esse apelo comercial do Natal, tá? Dava-se muito mais, dava-se prioridade ao lado espiritual da coisa. Então, existia o Natal, era muito calcado na imagem do
menino Jesus, digamos assim, né? O nascimento de Jesus, a manjedoura e tudo mais. Aí, só que aí com o tempo, daí tinha aí no meio disso, tinha, né, o tal do Papai Noel, que foi incluído aí, né, nessa coisa dos presentes, né, tal, a coisa material. Então tinham, né, cerimônias, tinham cultos, tinham missas, tudo para celebrar o Natal. Ninguém fazia nada antes de participar de algum evento religioso em termos do Natal. Não existia, inclusive não existia essa comilança toda, essa bebeção, né? Não existia, né? Durante algum tempo. Aí, o tal do mercado, de consumo, foi se apoderando, né, da data. E aí o Papai Noel passou a ser mais importante. Papai Noel é uma figura que é simbólica também, né? Nem existe, né? Não existe isso. Mas para as crianças foram iludidas aí com a questão do Papai Noel. Eu, durante um tempo, fui um pouco iludido, eu digo assim, porque depois eu fui vendo que não tinha nada a ver. Que se alguém tinha que dar algum presente para você, era o seu pai, sua mãe, né? O Papai Noel era usado como um instrumento, assim, alegórico, tal, do Natal. Só que com o tempo, né, o Natal foi desespiritualizado e foi trazido para o mercado de consumo, como está até hoje. Então, hoje você olha as vitrines, né, você vê que Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Raramente você vai ver alguma referência ao nascimento de Jesus. Então, mas, na medida que a gente vai evoluindo, ou digamos assim que eu fui evoluindo, eu fui observando as coisas, eu fui aprendendo, eu fui estudando sobre religiões, sobre doutrinas. E aí você vai vendo, né, que na verdade o Natal hoje é essencialmente comercial. Né? As pessoas trouxeram para o Natal tudo tudo o mundano trouxeram para o Natal. Então, a ceia do Natal, praticamente, gente, ela era rara. Porque, na verdade, o que acontecia nas famílias, era o almoço do Natal. Né? As crianças recebiam lá os presentes, aquelas coisas, e tinha o almoço do Natal. Eu participei assim de muitos almoços de Natal, né? E então era totalmente diferente, né? Na Igreja Católica tinha lá a Missa do Galo, que era uma missa que era realizada à meia-noite do dia 24 para 25, e as pessoas depois iam para casa. Aí, lá, não sei, pelas tantas, davam os presentes, principalmente para as crianças, e no dia de domingo é que tinha o grande almoço, que era um almoço de família, né? E era almoço simples, não era grande, né? Era um almoço mesmo. Não era muito macarronada, muito frango, essas coisas. Depois, então, tudo foi sendo absorvido pelo mercado, que queria vender coisas, então foi inventando coisa de ceia de Natal, que vai no Natal, aquelas coisas todas. É mais ou menos isso a história, né? Eu, no primeiro momento, quando você é criança, quando você é adolescente, eu passei, né, a minha infância, parte da minha adolescência, em internatos, né, em abrigos de menores e tal. Então você aceitava o que vinha. Não tinha lá umas pessoas lá caridosas, né, que iam lá distribuindo uns brinquedinhos, umas coisinhas, e tinha aquele grande almoço, que era onde que a gente se fartava, né, de comer. Que nesses abrigos assim a gente não comia ao bel prazer, né?
Mas eu fui me fixando, né, e, como eu disse, estudando, lendo, e então o Natal, para mim, passou a ter assim, eu continuei com o significado que o Natal tinha, que era muito mais espiritualizado, né? Então o Natal era um tempo, era um momento até de as pessoas se reconciliarem, né, em família, se reconciliarem, voltarem às boas. E eu desenvolvi essa verve religiosa, mas não no sentido assim de me fixar na religião. Eu me fixei muito, me fixo, mas nas doutrinas religiosas e escolhi algumas para praticar. Porque se você não pratica, não vale nada, só teoria, né? Hoje eu sou um espiritualista, sigo muito a doutrina cristã e a doutrina espírita. Nunca escondo isso. E outras doutrinas, porque você vai absorvendo conhecimentos da espiritualidade o tempo todo. Tá? E, então, o Natal, na verdade, que é um dia simbólico que devia, né, significar um tempo, um momento de reflexão, de revisão, né, da nossa própria existência, né? A cada Natal, quer dizer, a cada ano você faz uma revisão das suas ações, do que você aprendeu, o que você não aprendeu, do que você realizou de bom, do que você não realizou e o que você realizou de mal também, né? Então o Natal, para mim, ainda soa muito espiritual. E a energia do Natal, ela é uma energia totalmente, uma vibração totalmente espiritual. As pessoas que entram na rota do consumo, na roda do consumo exagerado, exacerbado, elas fogem ao Natal, na verdade. Elas estão praticando, elas estão comemorando qualquer outra coisa, menos o Natal. Natal na sua essência. Essa que é a questão, né? Infelizmente, o mundo vem caminhando, levando-nos muito mais à materialidade do que à espiritualidade pura e simples. Então é sobre isso que eu coloco essa reflexão. Será que não está na hora da gente rever, né, esse simbolismo natalino, né? Rever a nossa existência enquanto criaturas espirituais, que é isso que fica, né? Que fica gravado na consciência de cada um, nessa consciência numa dimensão mais elevada do que essa que nós estamos vivendo aqui, terrena. Todos nós temos, né, um espírito, temos alma e temos um corpo. E cada um desses elementos, ele está em uma dimensão. Ele existe numa dimensão que não é, né, essa dimensão física, que é a chamada terceira dimensão, que é essa coisa grosseira que nós estamos vivendo aí. Mas existe a nossa dimensão de alma, né, anímica, que já é muito mais profunda do que essa existência corporal física. É muito mais profunda, inclusive, que essa existência emocional. Mas o espírito carrega todas essas impressões, né? Todas essas impressões emocionais e psíquicas e físicas, né? Todo espírito carrega isso. E na medida de que você evolui em espírito, em alma, você evolui, essa sua existência física ela vai ficando mais leve.
porque você vai compreendendo muito mais o que acontece com você e o que acontece com o universo à sua volta. E você vai melhorando a sua interação com, né, os outros seres humanos e com toda a criação divina, que engloba, né, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, né, e o grande reino que é o reino espiritual. Aquele reino que o Cristo dizia, o meu reino não é deste mundo. Tipo, não é dessa dimensão que nós estamos vivendo. É de uma outra dimensão. E hoje, em dia, nós estamos vivendo, né, e que já faz tempo, mas estamos vivendo porque o tempo aqui é diferente do tempo em outras dimensões. Hoje nós estamos vivendo essa transição planetária, que é, na verdade, uma transição do material físico para o etérico espiritual. Tem gente que às vezes possa acontecer, não concebe isso e não entende. Então acha que a vida é só essa coisa grosseira que nós estamos vivendo. Essa luta incessante para suprir, né, sentimentos, desejos, instintos, né, esses principalmente os instintos bem animalescos, né, nesse sentido. Então, nós vivemos uma dimensão muito grosseira, essa é a verdade. Esse mundo que nós transitamos aqui, com gente maltratando gente, com gente maltratando animal, com gente maltratando a natureza e tudo mais, com gente querendo só lucrar em cima, né, da exploração do outro, esse mundo grosseiro com certeza não vai nos levar a lugar algum. É um mundo de ilusão, onde as pessoas pensam que se adquirirem isso, aquilo, mais 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, que elas vão ser felizes. E não vão ser. Porque nesse mundo material, que é o mundo dos instintos, dos desejos, nós estamos o tempo todo sendo empurrados para necessidades que nem são as principais, as primordiais na vida e da vida. Então a gente pensa que consumindo isso, consumindo aquilo, vai ser feliz. É uma ilusão, porque os grandes tesouros são os tesouros do espírito, são os tesouros da alma, digamos assim. O bem que você faz a alguém resulta, sim, num ganho de prosperidade, num ganho de evolução espiritual, tudo isso. O carro que você compra, né, as besteiras que você compra por aí, e hoje está todo mundo querendo te vender alguma coisa, tudo isso não soma. Tudo isso não contribui para a evolução espiritual. Porque a evolução espiritual, ela existe a partir do conhecimento que você adquire e do conhecimento que você pratica, que você põe em movimentação, né? Que através da ação, esse conhecimento, ele se torna frutífero, e aí você vai enriquecer seu espírito, sua alma, né, nesse patamar. Aí você vai adquirir maior paz, maior harmonia, maior serenidade, maior fraternidade, né? Porque você tem que estar convivendo e contribuindo com os outros, maior
caridade, né? Tudo isso. O Natal deveria ser praticamente um instante, um momento, um tempo de reflexão sobre tudo isso e de como melhorar ao fazer tudo isso. Então é assim que eu vejo o Natal, depois de todos esses anos, depois de ter passado por todas as ilusões, é assim que eu vejo o Natal. Um tempo de fraternidade, não só no dia do Natal a fraternidade, mas um tempo de retomada, de reinício da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo que o próprio Cristo ensinou. Assim que eu vejo o Natal. E espero que vocês façam uma boa reflexão sobre isso, porque nós precisamos ampliar essa corrente, eu digo assim, essa corrente do bem, essa corrente para espraiar mais, né? Fraternidade, caridade, amor, compaixão. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês aí nesse meu retorno às lives, que vão continuar sendo aí semanais. Ok, gente? Então, paz e luz para todos vocês.